Bom, pessoal, vamos agora para o exercício 2 dessa segunda lista. Então, vou ler o enunciado aqui com vocês. Ele fala o seguinte: uma ferradura construída em ferro é aquecida a 600 graus Celsius e jogada num balde contendo 20 kg de água a 25 graus Celsius. Então, ele pegou uma ferradura e botou num balde de água, né? Num balde que continha água. Então, você tinha uma ferradura de ferro muito quente, a 600 graus Celsius, e você joga isso num balde contendo água, tá? A 25 graus Celsius. Sendo 1,5 kg a massa da ferradura, qual a sua temperatura final? Explique quais simplificações admitidas em seu cálculo. Perdas térmicas para o ambiente, etc. Quais são as simplificações que a gente teve? Bom, gente, isso aqui é aquele famoso problema de você misturar um corpo quente com um corpo frio e encontrar qual é a temperatura de equilíbrio, né? O corpo quente vai ceder calor, perder calor e diminuir sua temperatura. O corpo frio vai receber calor e aumentar a sua temperatura até que eles atinjam uma temperatura de equilíbrio. E a partir do momento que eles atingem essa temperatura de equilíbrio, eles não trocam mais calor um com o outro. E aí essa temperatura é mantida constante, tá? Para resolver esses problemas, né, para resolver esse problema, a gente vai considerar que o sistema água mais ferradura é um sistema isolado. O que significa isso? Significa que ele é um sistema que não perde calor para o ambiente e não perde calor para o balde. As trocas de calor ocorrem apenas entre a massa de 20 kg de água e a ferradura. Tá? Então a gente está considerando um sistema isolado, né? Água e ferradura estão isolados e não trocam calor nem com balde, nem com o ambiente ou com qualquer outro corpo que possa estar envolvido aí. Tá? Bom, em qualquer problema de sistema isolado, a soma dos calores envolvidos de todos os corpos que constituem esse sistema tem que ser zero. Tá? Basicamente, o calor que a água ganha é o calor que a ferradura perde. Só que eles são iguais em módulo e a soma dá zero. Tá? Essa é a interpretação. A ideia é que num sistema isolado a variação de energia é nula. Tá? No caso, a variação de energia de cada constituinte do sistema é o calor trocado. E aí o calor total, que é a soma dos calores, tem que ser zero, porque a energia interna do sistema não muda. Tá? No sistema isolado. Bom, o calor trocado pela água vai ser a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Já o calor da ferradura vai ser a massa da ferradura, o calor específico do ferro, que é o material que constitui a ferradura, e a variação de temperatura da ferradura. Bom, aí aqui que vem o truque. Ó. A massa de água é 20 kg, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui, gente, um ponto importante. Eu sei que eu falei para vocês no outro vídeo que a gente sempre usa a massa na unidade que tiver o calor específico aqui. E isso é verdade, né? Porque se eu quiser calcular o calor, substituir aqui, encontrar um número para o calor, né, eu preciso ser consistente com as minhas unidades. Então, se eu estiver usando o calor específico em caloria por grama grau Celsius, eu preciso da massa em grama. Mas nesse caso, gente, se eu for consistente aqui e aqui, como eu estou fazendo uma comparação no fundo, né, eu não estou calculando efetivamente o calor, né, não tem problema eu usar em quilograma. Porque repara, se eu fosse usar em gramas, ao invés de colocar 20 aqui, eu ia colocar 20.000. E ao invés de colocar 1,5 aqui, eu ia colocar 1,5 vezes 1.000. Esse fator 1.000 extra que eu teria aqui e aqui seria cancelado, eu poderia simplificar ele. E aí não ia fazer diferença na questão. Tá? Continuando então, 20 que é a massa de água, 1 que é o calor específico da água, e aqui eu escrevo T menos 25. T é a temperatura final da água no processo, né, devido à troca de calor. E 25 é a temperatura inicial. Então a variação de temperatura é a temperatura final T menos a inicial da água, que é 25. Para a ferradura, a gente vai ter a massa da ferradura, o calor específico do ferro, que eu coloquei aqui para vocês. Né? Na lista de exercícios tem uma tabela com calor específico no final da lista. Tá? Então, 0,11 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura da ferradura vai ser a temperatura final T, que é o mesmo T da água, porque no final os dois chegam na mesma temperatura, menos 600, que é a temperatura inicial da ferradura. Repara que T vai ser um número entre 25 e 600, de modo que isso aqui vai ser positivo e isso aqui vai ser negativo. E a soma dos dois dá zero. Aí aqui a gente faz distributiva. 20T menos 500 mais 0,165T menos 99, né? Multiplica aqui, faz a distributiva. E aí a gente isola o T, né?
Tudo que tem T a gente deixa desse lado, tudo que não tem T a gente joga para o outro, isola o T e encontra uma temperatura de 29,7 graus Celsius. E aí você tem que parar para isso e olhar, faz sentido isso? Faz, né? Porque eu tenho uma quantidade de água muito maior do que a ferradura, né? A água tem um calor específico maior que o ferro, ou seja, ela absorve mais calor, né? Então, é natural que a gente tenha uma temperatura final muito mais próxima da temperatura da água, da inicial da água, né? O sistema chega numa temperatura de equilíbrio muito mais próximo de 25 do que de 600. O que faz sentido, a gente sabe que se a gente pegar um pedaço de ferro quente a 600 graus e jogar na água fria, a água não vai chegar a 200, 300 graus. O sistema ele chega no equilíbrio a 30, 35 graus, mais ou menos. É o que a gente encontrou aqui, 29,7. Tá? Então, legal, resolvemos o item A. No item B, ele pede para a gente fazer uma consideração importante. Retome a situação proposta, mas considere agora que o balde seja de cobre e tenha uma massa de 3 kg. Qual é a temperatura final? Discuta o resultado com base nas capacidades térmicas. Bom, no item A, a gente desprezou o balde na troca de calor. Mas o balde de cobre tem um calor específico, ele tem uma capacidade térmica. Ele vai trocar calor também. Então agora eu não vou mais desprezar o calor trocado pelo balde, eu vou considerar ele também aqui no meu sistema. Então eu vou ter o calor da água, o calor da ferradura e o calor do balde. Reparem que a parte da água e a parte da ferradura não mudou nada na minha equação, igualzinho antes. Para o balde, eu tenho que adicionar 3, que é a massa do balde, 0,0091, que é o calor específico do cobre. Repara que é um calor específico muito pequeno. Tá? E T-25, temperatura inicial do balde é a mesma da água, 25. E T é a temperatura final. Aí, gente, faz a distributiva. Repara que essa parte aqui é igualzinho antes. Aí essa parte aqui é devido ao balde. Tá? Repara que esses dois termos devido ao balde aqui, eles são pequenininhos, né? Eles são bem pequenininhos perto desses aqui. E aí a gente encontra que a temperatura é dada por isso aqui. Repara que antes a gente tinha 599 dividido por 20,165. Agora a gente tem 599,6825, ou seja, esse 0,6825 aqui, que veio daqui, é o termo extra. E ali, antes eu tinha 20,165, agora eu tenho 20,16773. Ou seja, eu estou com as diferenças estão aparecendo aqui na quarta, quinta casa decimal. Então, se eu for brincar em 3 casas decimais, eu faço essa conta, eu encontro 29,7 do mesmo jeito. Tá? Eu encontro o mesmo valor de antes. As diferenças vão estar na quarta, quinta casa decimal, que vão estar além dos meus algarismos significativos. Tá? Então, dentro da precisão que eu tenho nos meus algarismos significativos, o balde é desprezível no problema. Porque ao contar ele aqui dentro, eu chego no mesmo resultado que eu chegaria, dada a precisão que eu tenho, sem considerar ele. Então, o que a gente fez no item A é muito razoável, desprezar o balde. E por que é razoável a gente desprezar o balde? Porque o calor específico do balde é muito pequeno, gente. 0. Né? O calor específico do balde, que é o calor específico do cobre, é 0,0091. É muito pequeno. Tá? Repara aqui, ele é cerca de 100 vezes menor que o da água. Né? E cerca aqui de 10 vezes, cerca de 10 vezes menor do que o do ferro. Tá? Então, assim, ele é muito menor que o calor específico da água e do ferro. Então, ele acaba sendo desprezível nessa brincadeira. Tá? Então, é simples, gente. É só ignorar ele não é muito relevante para o problema, que a gente chegaria no resultado mesmo assim. Mas essa questão é muito legal para discutir isso. Né? Discutir quando que a gente pode ou não ignorar o recipiente, né, que contém os corpos que a gente está analisando no processo de troca de calor. Nesse caso, a gente podia ignorar o calor trocado pelo balde sem problema nenhum, né, porque o calor específico dele é muito pequeno, então acaba que a capacidade térmica dele é muito pequena comparada com a da água e da ferradura, e aí se torna irrelevante. Tanto que a gente obteve a mesma resposta considerando ele e não considerando ele. Beleza? Então é isso, gente. Obrigadão por esse vídeo. Até a próxima.